E é isso aí, Will Santos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Letras. E hoje a galera vai perceber que tá diferente, Will. Tá gravado o episódio, por que será? Mas tem coisa que não muda, como por exemplo as palmas da nossa plateia. Sempre que a gente faz episódios gravados que não são ao vivo, são sempre por um bom motivo e sempre por causa de convidados especiais, e hoje é a mesma coisa. Por isso, você que está assistindo aí, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal. É muito importante aqui no YouTube, porque ele entende que é relevante esse conteúdo e mostra para mais pessoas. Você pode ir no nosso site, o podletras.com.br, tem a bio de cada um de nós e outros links importantes, como das plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music. Vai lá, a gente está lá semanalmente os episódios atualizados. Então vai lá, tem uma playlist muito grande para vocês, certo? A gente transmite normalmente simultaneamente Facebook, Twitch TV. Hoje não é o caso, hoje é só o YouTube porque é um episódio gravado. Mas você pode seguir a gente, @podletras, em todas as redes sociais. E na tela tem um QR Code para você fazer um Pix de qualquer valor. Se você está ouvindo, você pode fazer o Pix pela chave que é o e-mail apoiepodletras@gmail.com. É isso aí. Lembrando para a galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre a coletânea do Pod Letras que nós organizamos em 2023. Na coletânea tem os 10 selecionados, tem a gente aqui do Pod Letras, tem o nosso convidado especial César Bravo, então vai lá, adquira a sua, não perca essa oportunidade. E também está à venda lá o livro Canção das Adagas, do Daniel Freitas, que também é um lançamento aqui do Pod Letras. O Daniel Freitas, que foi o vencedor da coletânea no ano passado, e um dos prêmios do primeiro lugar era a publicação de um livro solo. Então a gente lançou esse livro do Daniel, que é muito bacana. Foi um dos melhores que eu li em 2023. Recomendo muito, Canção das Adagas. Lembrando para vocês que a coletânea de 2024 já fechou, já acabou. E na altura que esse episódio for ao ar, já anunciamos os 10 selecionados. Já estaremos aí nos processos muito loucos aí de divulgação e tudo mais. Então, se você perdeu esse ano, ano que vem tem de novo. Já vai preparando o seu tema livre. Lembrando que esse ano tem os 10 selecionados, tem eu e o Will, e tem também a Larissa Brasil, a nossa convidada especial da coletânea. Esqueci de alguma coisa, Will? Não. E hoje, a convidada especial do episódio de hoje é a autora Nara Vidal. Tudo bem com você, Nara? Tudo bom, gente? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas as pessoas vão ver esse vídeo. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigada por me convidarem. Prazer é nosso. As pessoas já estão habituadas a, se elas perceberam que a gente normalmente faz esses episódios quando os autores eles estão fora do Brasil. Aí tem uma questão de fuso horário que, dependendo do lugar onde a pessoa está, se a gente for fazer ao vivo, a pessoa já vai estar na madrugada lá. Sim. Não é muito conveniente para a pessoa fazer isso. Ou em algumas situações em que nem é possível fazer live, né? A gente já teve convidado aqui que ela mora nos Emirados Árabes e lá não pode fazer live. Não pode sim, fazer. É verdade isso? É verdade. Você, inclusive, não pode nem usar o WhatsApp. Você tem que usar um programa que o governo disponibiliza para você trocar mensagens via internet. Então, eu não sabia. Pois é, algumas peculiaridades. Conseguiriam morar num lugar desses? Eu acho que não dá. Só se for por sei lá, por necessidade. Eu não sei, eu não escolheria morar num lugar que eu não imagino. Mas você sabe que, Nara, tem algumas condições em que as pessoas são privilegiadas, né? Então você pega, por exemplo, os jogadores de futebol, quando eles vão jogar nesses lugares, Catar, Emirados Árabes, aonde eles moram, tá tudo liberado. Pode beber, pode fazer qualquer coisa, porque eles são tratados, eles inclusive devem exigir olha, eu vou jogar aí, mas eu quero fazer tudo que eu faço aqui, poder fazer lá. Então, lá para o civil é proibido ingerir bebida alcoólica, mas no condomínio onde o cara mora, tá tudo liberado. Então, dependendo das condições... Eu não acho isso legal. Sabe por quê? Eu acho o seguinte, eu acho que se eu morar num lugar onde eu tenho esse tipo de privilégio e outras pessoas não têm, para mim o meu privilégio passa a não valer nada. Eu gosto muito de pensar no coletivo, assim. Tudo bem que tem, esses são exclusivos, são exceções, mas eu acho muito estranho isso.
como cidadã, eu acho que eu teria muita dificuldade em aceitar esses próprios privilégios, sabendo, né, da limitação dos outros. Fica muito indecente, sabe? Muito estranho. Enfim. Mas os jogadores de futebol não são conhecidos por ter uma consciência social nem de classe. Se a gente for entrar nesse assunto, esses dias aí, né, foram dias muito interessantes. Sim. Com certeza. Né? A gente ficou sabendo, a gente ficou sabendo o preço de algumas coisas que em alguns países quanto vale, né? Olha, se você tiver 1,5 milhão, você sai livre de boas. Sim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Coisa boa. Vamos falar da TechPix, né, Will? Não vamos ficar alugando aqui a nossa convidada, que ela tirou um dia para falar com a gente. Não é alugar, não. Eu adoro falar sobre tudo. Então, você quer mandar aí a primeira, César? Eu quero já começar a tirar uma coisa limpa aqui com a nossa convidada, que ela diz que ela é mineira de Guarani, Will, mas há controvérsias. Até onde eu sei, ela não nasceu em Guarani, Will. Ela propaga essa verdade, essa informação para o mundo, mas até onde eu sei, ela nasceu em Ubá. É verdade. Muito bem, então. César, fez o dever de casa. Conta pra gente essa história, porque eu achei muito interessante. Guarani é uma cidade muito pequenininha, né? Sim. E o médico era um parente seu, né? Um tio-avô? Isso mesmo. Olha, o César fez a pesquisa a fundo. Parece até que ele foi lá em casa falar com meu pai. Não, a história é interessante, na verdade, porque tinha um único médico na cidade, o doutor Armando, e ele era mesmo o único médico. Então, ele teve um câncer, ele adoeceu, e todo mundo do ano de 1974, que foi esse ano que ele ficou doente, não pôde mais trabalhar, ou seja, o ano que eu nasci, 1974, todo mundo, todos os meus colegas, cada um nasceu no lugar, né? Teve gente que nasceu em casa, teve gente que nasceu em Juiz de Fora, teve gente que nasceu em Belo Horizonte, teve gente que nasceu em Ubá. Vários de nós nasceram em Ubá. Pô, mas nasceu gente nessa cidade pequenininha aí, hein, Will? Então, tá doido? E Guarani é uma cidade muito pequena. Eu acho que a última vez que eu pesquisei eram 8 mil habitantes. Então, é aquela cidade que mal você entra, você já saiu. Tipo, acabou. E é uma cidade que quem mora em Guarani tem sempre a maioria das pessoas tem esse desejo de sair de lá, porque de fato fica tudo muito limitado até, né? Chega num certo ponto, se você quer continuar os estudos, por exemplo, você precisa sair de lá, lá não oferece tantas alternativas. E todo mundo é meio parente também, isso é um pouco estranho, porque vamos supor que a pessoa queira se casar, ela tem que sair de Guarani, se ela acaba casando com um parente. Ou pegar um primo de terceiro grau aí, né? Um negócio é melhor assim. sair. Bacana. Que, aliás, né, não sendo o palestrinha, o chato, mas o seu primo mais próximo, ele já é de terceiro grau, né? Porque não existe primo de primeiro nem de segundo grau. O seu primo mais próximo, o filho do seu tio, já é um primo de terceiro grau. Então, mas, enfim. Por falar nisso, né, nessas coisas peculiares, enquanto você, César Costa, estava ali aprendendo o beabá, se alfabetizando, lá pelos seus 13, 14 anos, Nara Vidal, aos 8, já estava aprendendo inglês sozinha. Eu quero saber que doideira é essa, Nara, de aprender inglês sozinha aos 8. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar, que é a questão da cidade pequena. Eu tenho a impressão de que essas cidades muito ociosas, né, lugares muito vazios, assim, onde nada acontece, são lugares que acabam estimulando muito a cabeça das pessoas, a criatividade das pessoas, né? A minha avó falava assim, cabeça vazia, oficina do diabo, e é verdade. Então, assim, quando você não tem muita coisa para fazer, você acaba criando coisas para fazer, por bem ou por mal, ou no meio do caminho, né? E eu acho que essa questão do inglês se deu por alguns motivos. Os que eu posso pensar, assim, eu acho que eu já tinha muito interesse eu não sei porquê, assim, eu não sei muito bem precisar isso, mas eu tinha muito interesse em sair de Guarani desde que acho que me entendo por gente. Eu tinha sei lá, tem gente que nasce com essa vontade de
de olhar para depois, olhar para além, né, daquela paisagem. E não era uma coisa assim consciente, inteligente, não era nada disso, era uma curiosidade mesmo muito infantil, de querer olhar para diante. Eu tinha muita curiosidade em andar pela zona rural para saber onde que era ali, ou seja, eu acho que era uma curiosidade muito natural. E eu comecei. A minha avó tinha meu avô, na verdade, tinha um dicionário jogado, velho, assim, numa estante. E eu comecei a dar uma olhada naquilo e eu percebi que eram várias palavras que eu não conseguia compreender o que é. Porque é interessante, eu comecei a ler só com 7 anos de idade. Então, quando eu encontrei esse dicionário, comecei a olhar, eram palavras que, de fato, nenhuma delas eu conhecia, né? Eram em inglês, eram palavras em inglês. E eu comecei, então, a formar frases, assim, dessa maneira completamente crua, né? Você pega lá uma palavra e começa a formar frases. E sim, eu comecei a aprender isso de uma maneira muito sozinha, porque era mesmo um passatempo, mas também uma curiosidade em saber das coisas, em querer entender por que outras pessoas falavam de jeitos diferentes do que eu falava. Eu acho que essa, de uma maneira muito infantil ainda, mas era a primeira. É o que eu posso traçar assim como gênese disso tudo, sabe? Era uma curiosidade infantil, mas uma curiosidade. Então é interessante isso. É muito bacana. E a gente aqui não vai seguir cronologia, não. A gente vai e volta, a gente vai e volta. Então vamos dar um salto no tempo. Essa sua curiosidade com o inglês, teve algum reflexo no futuro depois para você resolver mudar para a Inglaterra? Sim, eu comecei a fazer um curso de inglês, né, quando eu tinha lá meus 15 anos. Não em Guarani, eu tive que ir para Ubá, olha isso, fui para Ubá fazer o curso de inglês, onde eu nasci, onde eu realmente nasci. E eu fazia esse curso e eu não sei, eu tinha ali uma desenvoltura com aquilo, eu gostava daquilo, era uma coisa que realmente me dava muito prazer. E aí eu comecei então a levar mais a sério, né, essa coisa de aprender coisas, né, que estavam assim além daquela fronteira ali. E assim, aos poucos, eu acho que eu fui começando a perceber que eu tinha uma tendência mais para escrita, para leitura, para história, geografia. Matemática, zero, zero mesmo. Eu era mesmo muito ruim de matemática. Eu não compreendi. É uma língua que eu não compreendo, né? Não tem essa coisa. Às vezes tem gente que tem facilidade para línguas, tem gente que tem Sim. facilidade para essa linguagem matemática. Eu tinha zero facilidade para linguagem matemática, tenho zero facilidade para linguagem matemática, mas eu tinha outras qualidades, assim, para outras coisas. Então, eu comecei a seguir esse caminho de humanas, né? Essa área de humanas foi o que eu comecei a andar. E eu acho que a coisa do inglês foi ficando mais fortalecida, eu comecei a ter oportunidade de estudar mais e dar continuidade aos estudos. E quando eu, então, fiz a faculdade de letras, eu escolhi logo o português e inglês, porque Sim. eu já tinha ali, né, já estava interessada no inglês e tudo mais, e ganhei uma bolsa para cultura inglesa, enfim, essas coisas todas. E continuei aquilo ali, aquilo virou mesmo uma espécie de propósito, né? Vou estudar inglês, vou estudar literatura. E na faculdade de letras, então, eu me encontrei com Shakespeare, com, sei lá, Virginia Woolf, enfim, o mundo virou de cabeça para baixo. Eu pensei, não, realmente é isso que eu queria fazer. E eu tinha essa vontade de vir para a Inglaterra, ou não, para os Estados Unidos. Eu acabei conhecendo uma pessoa nos Estados Unidos e fui passear com essa pessoa nos Estados Unidos, mas eu nunca quis morar lá. Mas foi uma experiência interessante, porque eu acabei ficando numa espécie de programa universitário durante 2 meses, e foi bem legal. Eu comecei a estudar Legal. Shakespeare, tá? Mas depois eu voltei para o Brasil, e aí eu resolvi vir sozinha para cá, para a Inglaterra. Vim passar 6 meses, mas eu estou já há quase 22 anos desses 6 meses. Então, eu acho que foi por isso, essa coisa do inglês, sem dúvida, foi um alicerce, digamos assim, mas mais Sim. que isso, né? Foi uma coisa que foi fomentando essa curiosidade, e também eu tive a sorte de ter alguns encontros, né? Encontro com a literatura, essa coisa do Shakespeare, da Virginia, da Sylvia Plath, enfim, de vários escritores que eu fui encontrando
ao longo da faculdade de letras, que foram, então, fortalecendo essa minha ideia de querer vir para cá. E chegou no ponto que eu já não pensava em outra coisa, né? Então, eu financiei a minha vinda, assim, não tinha dinheiro nenhum, minha família não tinha grana nenhuma para me trazer para cá. Mas eu acho que a vontade era imensa. Eu fui trabalhar de au pair, né, de babá, para 3 crianças no subúrbio de Londres. E esse foi o meu ingresso, porque eu pensei, poxa, eu tenho casa, um lugar seguro, confortável, quentinho para o inferno, o inverno, o ato falho, o inverno, o inferno. Ela saiu do inferno, Will, e foi pro Exato, e inferno. fui para outra espécie, né, de inferno. Aquele inverno é muito complicado aqui, mas eu acho que eu acabei pensando numa maneira de financiar essa minha vinda, né? Como eu não tinha dinheiro, tinha que financiar isso de alguma maneira. Então, vim trabalhar na casa das pessoas e, ao mesmo tempo, eu pensei, não, é uma maneira também de aprender inglês, né? Porque eu vou estar com famílias inglesas, então eu começo a aprender inglês com eles. Eu sabia um pouco, mas quando a gente chega aqui, a gente percebe que a gente não sabia nada, porque é tudo muito mais dinâmico, né? Sim. E aí eu estava ali com uma casa, tinha comida, podia lavar minha roupa, então eu estava ali num lugar muito, muito bom para começar, né? E assim eu vim para cá para poder dar continuidade a essa vontade de estar aqui. Comecei a fazer um cursinho de inglês também, e foi isso, né? Tentando financiar aí essa minha vinda. Não, mas deixa eu abordar um aspecto interessante que eu fiquei muito curioso. Isso já tem, como você mesmo falou, já tem quase 22 anos, ou seja, nós estamos Sim. falando ali do início dos anos 2000. Estamos falando da internet de escada, praticamente. Exato. E você conseguiu um emprego pela internet. Isso. Hoje em dia, parece algo muito simples e muito óbvio, mas 22 anos atrás era muito Também era. diferente. Como que você encontrou assim o trabalho, tratou as coisas pela internet? Como que É, rolou essa confiança sua de ir e deles de te contratarem? Como que foi? Fala um pouquinho mais, porque eu fiquei muito deles, eu até me curioso. pergunto, que gente maluca, né, de me contratar assim, sem É, conhecer. Da minha vamos parte, eu trazer um sei por quê. canibal lá do Brasil, vamos botar aqui na nossa casa, porque Exato. a visão que o pessoal tem é que aqui é floresta até hoje, né? Bom, eu sei da minha parte, foi uma parte meio desesperada de querer sair e eu pensei, olha, não tenho como financiar isso, vai precisar ser assim mesmo. Mas sim, é verdade, eu me lembro muito bem dessa internet de escada, eu me lembro que tinha horários durante o dia que eu podia usar a internet. Então, eu mandava os e-mails, assim, com muita dificuldade, eu tinha uma conta de e-mail do Yahoo, e eu mandava aquilo ali era assim, na madrugada do Brasil, era mais barato, uma coisa assim, era na hora de discar. Era da meia-noite às 6, era pulso único que a gente. Pois é, eu acessava Porque, para aquilo, quem não olha, sabe, gente, nos primórdios da internet, você usava a sua linha telefônica para entrar na internet. Você discava para um número através de um modem no seu computador. A linha de telefone ficava ocupada enquanto você estivesse na isso internet. mesmo, nossa, é Ninguém, verdade, eu tinha não esquecido. tinha celulares para você usar à vontade. Então, basicamente, nos fins de semana, ninguém conseguia ligar para ninguém que tivesse filhos adolescentes em casa. Então, era assim: de meia-noite às 6 era pulso único, você pagava um pulso da ligação. E sábado, a partir das 2 horas da tarde, até segunda-feira, 6 horas da manhã, também era um pulso que cobrava. E então você entrava sábado às 2 da tarde e só ia desconectar segunda É às 6 verdade, horas da eu tinha me manhã. esquecido disso, mas Só era para uma dar uma dificuldade esclarecida mesmo. para quem não é da época, Sim, né, porque Will? hoje em dia isso realmente É isso é uma tanta coisa facilidade que não faz sentido, jurássica, realmente. já É. era. Né? Mas eu acho que isso foi interessante, essa coisa da confiança. Eu me lembro que uma vez eles ligaram para a linha fixa da minha casa, em Guarani, a família ligou, e Uhum. eu atendi, eu não entendi o que eles falavam, não conseguia compreender, mas mesmo assim a coisa rolou e continuou, enfim. Eu mandei uma foto, eu mostrei uma foto coloquei uma foto para mandar de anexo, aquilo demorou, eu me lembro daquilo Uhum. demorar muito. E, enfim, só para que eles me reconhecessem também no aeroporto, mais ou menos. Eu Sim. cheguei no aeroporto, tinha uma plaquinha lá com meu nome, e foi isso, sabe? Mas quando eu penso nisso, né, hoje, depois de todo esse tempo, eu agora tenho filhos adolescentes, e eu penso assim, né, o que eles vão fazer, os riscos que eles vão correr,
os riscos que eles vão escolher correr, né? Eu penso muito nisso, nesse impulso que eu tive de sair a qualquer preço, quer dizer, eu não ia mais ficar, eu sabia disso, era uma decisão muito bem tomada de que eu não ia mais ficar, não importa como eu ia sair dali. E quando eu encontrei esse trabalho, foi o que eu disse, essa combinação, né, de ter casa, de poder aprender o inglês com uma família. Não só o inglês, mas aprender como eles viviam, né? Aquela rotina do inglês e tudo, os hábitos, os jeitos, os silêncios, o que eles não falam, né? E o que eles dizem através desses silêncios, isso é muito... São as nuances, né, da cultura. E isso foi muito interessante. Portanto, eu fico pensando que hoje em dia, se eu voltasse... Eu acho que é preciso ter uma forte... não é só determinação, é mesmo uma coragem, não, uma ingenuidade. Também. A gente tem que ser muito ingênuo para fazer essas coisas. E, infelizmente, com o tempo, a gente perde, né, muito dessa ingenuidade. Quer dizer, por um lado, infelizmente, por outro, ainda bem, porque Ainda bem, né? é uma coisa muito infantilizada. Mas eu acho que a ingenuidade é necessária nos jovens, né, para que a gente saia do lugar. Porque eu tinha certeza que tudo ia dar certo, né? Era aquela coisa assim, tenho certeza que vai dar tudo certo. E, claro, os meus pais com o coração na mão, porque eles já eram de uma outra idade, sabiam que nem sempre as coisas dão certo, mas sabiam também, respeitaram esse meu momento de precisar ir embora, né? Então, é interessante isso, a gente pensar assim, né, nesse passado, e como é que a mesma pessoa, né, eu hoje pensando nisso com filhos adolescentes, é um pouco assustador, mas já foi. Já foi. Deixa eu te perguntar uma coisa que... que bom. Que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa que cada escritor tem, que é o seu momento em que ele decide passar de leitor para escritor, né? Tem um ponto ali em que ele decide criar também. Para você foi uma coisa consciente? Você falou, não, peraí, isso aqui é tão legal que eu quero fazer também? Ou foi aos pouquinhos, você foi se arriscando, assim, quando você viu, você já tinha algo ali em que para você parecia com uma coisa mais bem acabada de qualquer coisa, uma narrativa que você tinha criado. Como é que foi para você esse momento que você decidiu passar de apenas leitora para escritora também? Então, eu acho que eu tenho três pontos na minha vida que eu posso identificar como pontos assim que eu pensei em ser escritora. Acho que o primeiro deles, eu tinha lá uns 9 anos, eu ganhei um concurso na escola primária, eu fiquei em 3º lugar, num concurso de composição, que chamava, não era redação, era composição. E aí eu fiz uma composição e falaram que tinha que fazer uma história. Então a gente fez lá, pegamos várias folhas, né, e fizemos um livrinho grampeado e tudo. E aí eu fiz uma história de uma flor, blá, 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 né, enfim, uma coisa de criança. E eu sei que eu fiquei em 3º lugar. Eu inclusive, tenho essa medalhinha até hoje. Eu ganhei uma medalha, honra ao mérito, 3º lugar, não sei o quê, né, na história. E eu tenho isso. Eu acho que eu estava na 2ª série, 2ª para 3ª série, assim, 9 anos, por aí. E aquele momento eu pensei, olha, eu tenho um livrinho, eu me lembro de ver meu nome na capa do livro que eu mesma desenhei, e pensar, olha, isso é meu, tá com meu nome. Eu me lembro desse pensamento, sabe? É meu, tem meu nome ali, né? Eu sou autora. Eu não sabia autora, mas o livro era meu. Sim. Eu acho que depois disso foi na faculdade de letras, porque na faculdade de letras, no início, eu fui mesmo com essa coisa de estudar mais inglês, de talvez virar até linguista. Eu pensei em, eu vou dar aula de línguas, é isso que eu gosto e tal. A literatura não era tanto assim a minha área ainda. E aí, como eu encontrei muitos professores incríveis de literatura, muitos inclusive escritores, né, Godofredo de Oliveira Neto, Edmilson Pereira de Almeida, o Eucanaan Ferraz, foram todos meus professores na faculdade de letras. E aquilo ali, eles davam aula de literatura comparada, teoria literária, literatura portuguesa e brasileira. Então, eu comecei, então, a estudar literatura e comecei, então, a pensar, não, eu acho que não é só línguas, eu acho que eu gosto também muito de literatura. E na faculdade de letras, eu comecei a rabiscar umas coisas que eu tenho vergonha de dizer que são poemas, mas era o que eu tentava fazer. Eu tentava escrever poesia. E, claro, eram coisas, assim,
terríveis, assim, eu não sei nem... Acho que terrível é ser gentil com aquilo. Era uma coisa mesmo, sabe, uma coisa louca aquilo, um delírio total. Mas eu comecei a escrever aquilo, e eu me lembro de ter assim, muita... de guardar aquilo como se fosse mesmo um segredo. Não porque eu achava naquele momento que fosse ruim. Eu até achava que aquele momento fosse bom, olha o perigo. Eu até achava que aquilo fosse bom, mas é porque eu tinha vergonha, porque, sei lá, é aquela coisa, né? É o seu de dentro para fora ali, né? É quase como ficar nu, né? Nos olhos dos outros. É o que você tem ali, né? Sim. Então, eu me lembro naquele momento de começar a escrever muito, ainda na máquina de datilografia, né? Aquelas coisas, eu sou velha, já vou fazer 50 anos. Então, assim, aquela coisa de datilografia, de máquina de escrever. E eu comecei, então, a guardar numa pasta vários papéis e tudo. E eu comecei a pensar, e sei lá, eu acho que eu vou escrever. E aí a minha mãe, mãe é uma coisa, né? E a minha mãe pegou alguns desses poemas e mandou para um concurso em Minas Gerais de poesia. Vocês acreditam que o concurso era tão ruim, que eu fiquei em segundo lugar? É uma coisa impressionante. Eu fiquei em segundo lugar com uma poesia lá. E aí aquilo eu pensei, não, eu quero ser escritora. Bom, Ou só chegaram 2 poesias pro concurso, né? Então, olha, tem. Eu acho que pode ser isso, hein? Chegaram só. Foram Ou 2 chegaram 3, candidatos ou chegaram e eu 3 e fiquei em segundo lugar. uma foi Eu não tinha... desqualificada porque era parente da organização. Nossa, gente, mas eu fiquei muito surpresa com aquilo. Hoje, é claro, eu não sei o que aconteceu, mas na época eu me lembro de ficar super feliz com aquilo. Caramba, não sei o que. E a minha mãe ainda falava: tá vendo? Eu te falei, você tem talento para escrever, tadinha da minha mãe. E aí, depois passa isso, na faculdade de letras eu, né, tô ali escrevendo, mas assim, de uma maneira muito secreta, muito minha mesmo, sem publicar e tudo. E aí acabou aquilo, eu vim para Londres, e aí era outra coisa, era trabalho, não tinha muito tempo para muita coisa, queria fazer um mestrado, mas era muito caro, então eu ia demorar muitos anos para juntar dinheiro. Consegui, né? Em algum momento eu consegui, mas fui para a Itália também nesse período, fiquei uns 8 meses na Itália, trabalhei também como professora de inglês, e fiquei nessa, né, assim, passeando, viajando, enfim. E aí, quando eu voltei para a Inglaterra, eu então me casei, tive meus filhos, e quando eu tive a minha filha, eu comecei então a me interessar mais uma vez por aquela questão do bilinguismo, que era uma coisa lá nas minhas áreas, lá no meu momento linguista, era uma coisa que me interessava muito. Então, eu voltei a pensar nesse processo de aquisição de uma segunda língua, ou de uma língua adicional, e comecei então a escrever algumas histórias para criança, nas 2 línguas, e pensando muito nela, né, nessa coisa. E aí eu então pensei, por que eu não mostro para alguém, né? Vai que, sei lá, alguém quer publicar essa coisa de livro, era paradidático, era uma coisa mesmo quase que para ensinar línguas, não era ficção, nada disso. E aí eu fiquei muito surpresa porque eu tive um retorno positivo de uma editora do Rio, que não existe mais, a editora Faces, e que eles então queriam publicar os meus 2 livrinhos lá que eu tinha. E assim foi. E a partir disso, eu nunca mais parei. E foi muito curioso isso, porque foram 4 livros no final das contas, ou 3, já não me lembro. E esses livros bilíngues, eu rodei muito com eles. Eu ia para o Brasil, visitava um monte de escola, muitas escolas adotaram esses livros. Eu dei muitas entrevistas sobre esses livros, sobre bilinguismo. E aí aquilo eu pensei, gente, olha, eu acho que talvez eu comece então com essa coisa de escrever mesmo. E como eu tinha filhos muito pequenos, eu estava muito interessada neles. Eu ficava naquela observação constante. Então, eles eram ali uma fonte inesgotável para mim de material, né, de ideias. E eu comecei, então, a escrever para criança. E eu tive, então, alguns livros publicados para criança. Né? Depois que eles cresceram, eu comecei, então, a escrever outras coisas. E agora há muito tempo que eu não escrevo para criança. Mas eu acho que foram esses 3 períodos, esses 3 momentos, digamos assim, muito específicos, que eu comecei. O terceiro deles, com os livros bilíngues, então foi o que eu posso chamar de começo da publicação, foi quando eu realmente comecei a publicar.
foi quando ela começou a publicar, Will, e quando a Clara Jones também quase iniciou uma carreira. Olha, o César olhou mesmo. O César fez um stalking total aí. A Clara Jones quase começou Não é uma stalking, carreira também. na verdade é uma boa pesquisa para entrevistar. Muito bem, parabéns. Mas por que essa ideia? Para quem não sabe do que a gente está falando, né? A Nara, meio envergonhada, criou um e-mail falso, criou um pseudônimo, não enganou ninguém. Mas por que essa coisa? E de onde você tirou? Eu acho que todo mundo todo escritor já teve essa ideia, acho que no começo, criar não só um, mas vários pseudônimos. Quem é Helena Ferrante? Ela acha que ela tá sozinha? Não, eu já quis também ser anônima. Eu tinha muita insegurança com o meu texto, muita insegurança. Ainda todos nós que escrevemos temos, a gente tem muita insegurança, a gente nunca sabe se aquilo... Cada livro é uma nova história, né? A gente nunca, na verdade, tem noção, né, se aquilo vale ou não alguma coisa, porque eu acho que a escrita é uma coisa muito... não é só essa coisa de falar que é muito solitária, mas ela é mesmo quase que uma experiência meio... A gente vai se consumindo ali, a gente não tem muita noção, né? O Saramago falava tem que sair da ilha para ver a ilha, é um pouco disso. A gente não tem muita noção do que a gente está fazendo, né? Enfim... Mas vamos voltar só para terminar, Clara. Eu tinha muita insegurança desse texto. Foi um texto para pré-adolescente que eu escrevi. E eu escrevi muito rápido, também teve isso. Eu escrevi texto assim, sei lá, escrevi aquela história em poucos dias. Só que eu achei a história engraçada. E eu pensei, não, eu achei, mas ninguém mais vai achar. Então, quer dizer, eu vou mandar isso aqui, que eu acho que tem alguma história. Porque era uma história que não tinha um final feliz, era uma história diferente para adolescentes. Então, eu pensei, não, eu vou mandar, mas eu vou fazer um e-mail falso, né? Vou criar aqui um pseudônimo e vou mandar para a editora. Eu não conhecia ninguém, assim, zero, sabe? Eu não conhecia ninguém no mercado editorial, não conhecia nenhum editor, nada, nada. E eu simplesmente entrei na internet, peguei uma lista de editoras e peguei os e-mails de informações e mandei, perguntei o que fazer, se eles aceitavam originais e tal, e algumas pessoas responderam. E esse, crucialmente, foi para a editora Dimensão. A editora Dimensão tinha uma editora que ela agora é querida Julieta Cunha, ela trabalha pouquíssimo agora, mas ela foi uma pessoa muito importante para mim, porque ela leu o texto e ela ainda mandou dizendo assim, querida Clara Jones, se é que você é Clara Jones. Ela, na hora, ela sacou, ela é uma pessoa muito experiente, ela sabia que tinha alguma coisa esquisita naquele Clara Jones. E aí, no e-mail que eu mandei para ela em seguida, eu já me apresentei e tudo mais, porque ela gostou do texto, ela disse que queria publicar, e aí eu me senti confiante para me apresentar. Eu falei, não, então tá, então eu vou falar que sou eu, afinal de contas, eu quero que ela saiba que sou eu. Aí que já sou eu, já figura, que ela gostou. Né? Se ela não tivesse gostado, era Clara Jones que escreveu aquela maluquice. Mas já que ela gostou, fui eu, entendeu? Então, eu mandei para ela o original e o livro foi publicado. E foi uma alegria imensa, assim, a partir dali eu comecei a publicar em várias outras editoras de livros infantis e começou mesmo ali uma coisa mais séria, sabe? De editor, de livro muito bem feito, ilustrações lindas, muito cuidado, e viajava também para mostrar nas escolas os livros, e as pessoas me buscavam, me levavam, era mesmo uma coisa muito... Começou a ficar quase assim uma profissão mesmo, sabe? Foi muito legal. Sim. Uma coisa que é muito legal também, Will, que a galera pode fazer, é deixar o like nesse vídeo. Sim, claro. Né, se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Muito importante. Compartilhar com a galera. Porque a galera entra no vídeo, né, Will? Começa a se envolver com o papo, ouvindo as histórias da Nara e tal, se empolga, esquece de dar o like, esquece de se inscrever. Então, galera, você que está assistindo aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Manda, Will. Mas parando para pensar sobre isso que você acabou de falar, talvez não tenha diretamente a ver com isso, mas eu estava vendo até você falar numa entrevista sobre essa coisa de traduzir para outro idioma, né? Você está num processo de tradução de um livro seu, e eu vi também, acho que foi o Tito Prates falando que lá fora existe uma coisa muito forte da cultura local. Então, se você vai numa livraria italiana, a maioria dos livros lá são de italianos e tem uma parte reservada para literatura estrangeira. E acredito que nos outros países também. França é muito forte a coisa do idioma. Sim.
E aqui é o inverso. Aqui tem uma prateleira para autor nacional e o resto é de literatura estrangeira. Então, acho que inconscientemente a gente, no começo, fica pensando assim, pô, se eu adotar um pseudônimo de um nome de fora, porque dependendo do que você está escrevendo, como gênero, é uma coisa que você vê dominado por estrangeiros. Você vê Sim. terror, você vê próprio suspense. Se o cara vê um sobrenome ali em português, ele já não sei se ele compra tanto quanto se ele comprasse um nome lá americano ou mesmo europeu. Então, pensando nisso, tem um pouco disso. E aí, queria que você falasse sobre esse processo seu, assim, para traduzir a sua obra para um outro idioma, a dificuldade, porque eu percebo, é muito claro, né, a riqueza que tem o português comparado com outros idiomas. Eu acho que da mesma forma que ganha muito uma tradução em português, ela perde muito possivelmente quando vai para uma outra língua, né? Não sei se você tem essa visão. Assim, eu na verdade, Will, eu não traduzo os meus livros Sim. para o inglês, eu não consigo fazer isso, eu acho que sinceramente, eu acho que é quase que uma loucura tentar fazer isso, porque eu acho que eu não escrevo ficção em inglês, eu também não, eu acho que eu até poderia tentar, mas assim, não flui da mesma maneira, então eu fico mesmo escrevendo ficção, literatura só em língua portuguesa. Mas eu não faço tradução dos meus textos em inglês, eu não faço porque eu acho que é um outro processo, né? Uma coisa assim, é muito difícil traduzir a própria pessoa. Eu traduzi os meus próprios textos para o inglês. Por que eu digo isso? Porque eu acho que viraria quase que uma espécie de revisão daquele texto. Quando a gente lê os textos, os nossos textos que nós escrevemos, os textos que já foram publicados, quando a gente relê, e por isso que eu não leio os meus textos que foram publicados, eu quase nunca leio. Quando são publicados, eu esqueço daquilo, eu não quero mais saber daqueles textos. Porque se eu olhar de novo para aquilo, eu vou querer mexer naquilo. Eu vou querer mexer naquilo para sempre. Para sempre. Porque estamos sempre nesse movimento, né? De apurar, de refinar. Isso é um negócio que não tem fim. Então, a tradução para a língua inglesa, como eu sou bilíngue, tem tanto tempo que eu já estou aqui, eu acabei virando uma pessoa bilíngue. Quando eu olhar esse texto e começar a traduzir ele para o inglês, eu acho que eu vou querer mudar esse texto, ele já não vai ser o mesmo texto. Então, para mim, seria muito impossível fazer essa tradução. O que eu faço é tradução de literatura, de outros autores. Então, por exemplo, eu traduzi, ano passado, eu fiz uma tradução que eu gostei, fiquei super orgulhosa de fazer, porque eu traduzi a Katherine Mansfield, que foi uma contista das melhores que a gente pode achar no mundo. Assim, os contos da Katherine Mansfield são realmente coisas assim excepcionais. Eu considero a Katherine Mansfield, se não a melhor, das top 3 ali, das melhores contistas do mundo. Então, eu traduzi a Katherine Mansfield para a editora Antofágica, eu fiquei muito feliz. Eles me deram também não só a oportunidade de traduzir, como uma curadoria, então eu escolhi os textos, fiz um prefácio, foi muito interessante. Eu mergulhei naquela obra dela, vou traduzir de novo a Katherine Mansfield para uma editora chamada Lume, ainda esse ano. E traduzi também, agora terminei, já enviei para a Autêntica, a editora Autêntica traduziu, me pediu para fazer uma tradução de um livro que eu sugeri, que é um livro de uma contemporânea americana, que se chama After Safo, né, a partir de Safo. Então, é um livro maravilhoso, é ficção, mas é muito fragmentado, é muito interessante o livro, eu fiquei apaixonada pelo livro, e perguntei para a Autêntica se eles teriam interesse, né, em publicar o livro, em traduzir. E aí me foi dado esse trabalho de tradução desse livro. E aí, o trabalho de tradução eu gosto demais, assim, eu adoro, mas coisas que não são minhas, porque eu não tenho qualquer direito ou motivação para mexer nesses textos. Tem que ter Então, um distanciamento da obra, né? Senão é totalmente. difícil, É um texto que virou uma fotografia, né? Não é, porque a fotografia ela está ali parada, ela se Isso. cristaliza, né? Os livros das pessoas são fotografias. Os nossos próprios livros, eles estão sempre nesse movimento, sempre. A gente quer sempre mudar. Por isso eu não leio nada que eu publiquei. Eu não quero saber mais, acabou, né? Passado. Mas os textos que eu traduzo são de outras pessoas, e eu adoro esse trabalho de tradução, uma coisa que me dá um imenso prazer, eu gosto muito de traduzir. Muito bacana.
E faz todo sentido. O que de repente poderia tentar fazer era escrever originalmente em inglês, mas aí você ia ter que arrumar alguém para traduzir em português para você. Eu não consigo. Mas quanto é a sua obra que está sendo traduzida, você já teve acesso a algum trecho, alguma coisa? O que você achou? Então, eu já tive coisas minhas traduzidas para o inglês, principalmente contos, né? Eu tenho alguns amigos que são tradutores de literatura, que são ingleses, um é galês, e eles traduziram algumas coisas e já fui publicado em algumas revistas americanas, inglesas, que têm os meus textos em inglês. E às vezes a gente faz um trabalho assim de bate-bola. Eles mandam para mim, perguntam o que você quer dizer aqui, o que você acha dessa tradução. Porque como eu conheço bem a língua inglesa, eu posso também ter essa ajuda, dar essa ajuda para eles. Se Sim, eles leem uma coisa minha e tem uma interpretação que, na verdade, está um pouco. Já aconteceu muitas vezes, está um pouco fora. E eu falo, não, eu acho que, na verdade, essa expressão inglesa não funciona porque eu quis dizer no texto. Então a gente vai chegando no lugar. É muito interessante, isso é rico, mas é raro. E eu não sei se, por exemplo, quando eu traduzi a Catherine Mansfield, é uma autora do modernismo inglês, ou seja, a gente não vai ter acesso aos sim, autores sempre. Né? Então é importante também que o editor, que o tradutor tome as suas decisões de uma maneira autônoma, né? Mas também a sim, partir do estudo do próprio texto, né? Não é simplesmente pegar um texto e traduzir para o inglês, você precisa se envolver com aquele autor, mergulhar naquela atmosfera, no momento histórico, nas obras todas. Isso é importante. Com sim, esse processo que eu fiz com essa escritora americana, que ela mora, se não me engano, na Itália, a gente conversou muito. Eu tive várias conversas com ela, tinha coisas ali no livro dela que eu não sabia o que eram. E foi muito bom para mim, né? Isso foi muito interessante, porque ela acabou elucidando várias questões que se ela não tivesse feito, eu teria que tomar decisões, e talvez essas decisões não fossem acertadas. Então foi muito interessante essa troca. Mas é fantástico, assim, uma coisa. Eu gosto muito de palavras, então realmente é um momento muito, muito fascinante esse da tradução. Eu gosto demais de fazer isso. é bem interessante. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou aí brevemente de passagem, você estava falando que sua mãe pegou um poema seu e mandou para o concurso. Eu percebo assim que a sua mãe tem uma participação muito grande nessa parte cultural da sua vida, né? Sua mãe era Sim, professora, você mesmo disse que ela fazia questão de ter muitos livros em casa. Se eu não estou enganado, o seu pai foi fazer faculdade depois que casou, né? Foi ela que isso. incentivou ele a fazer faculdade. E, inclusive, você imprimiu depois um livro com o dinheiro que sua mãe deixou, né? Isso, Após, isso. após ela falecer. Então, eu queria saber isso. Quanto a sua mãe te inspira nesse trabalho da literatura e até que ponto, se você faz essa conexão, né? Quando você está produzindo algo, até que ponto você fica ligando a história assim, tipo, graças à minha mãe, hoje eu faço isso, enfim. O Uhum. quanto ela te inspira, o quanto ela influenciou nessa sua vida literária, vamos colocar assim. O Freud falava uma coisa, ele escreveu uma coisa dizendo assim: o filho só nasce com a morte do pai. E isso é muito interessante, eu acho essa reflexão muito bonita, muito profunda, e um pouco disso aconteceu em relação a mim e a minha mãe. E nesse caso, esse caso de fato, né? Uma Uhum, coisa literal, ela de fato morreu. Porque, claro, ele nem sempre fala sobre a morte mesmo, né? Morte sim. física, mas, enfim, no meu caso foi de fato uma morte. E é muito interessante, César, você falar dessa coisa do livro que eu publiquei com o dinheiro que ela deixou, porque é um livro que eu, na verdade, eu nem considero como início, né? Mas foi, se eu for pensar, foi o início das coisas, foi uma semente aquilo ali. Eu ia te Porque, perguntar isso, se o início não tinha sido um sim, é pouquinho antes do que verdade. o que você falou. Sim, eu começo a contar da parte bilíngue, né? Mas esse outro livro, que se chama Viajar Sem Dinheiros e Gafes Internacionais, é um livro de crônicas, né? Que eu escrevi. É um livro super leve, assim, uma coisa mesmo, acho que para pré-adolescente até, enfim, são crônicas da minha vida como au pair, enfim, essas coisas. E esse livro, eu já estava ali com essa questão toda de querer escrever, mas tinha muita insegurança, né, essa coisa toda. E
E quando a minha mãe morreu, ela deixou mesmo um pequeníssimo dinheiro para as filhas, e cada uma foi fazer uma coisa com aquilo. Eu não pensei 2 vezes, eu pensei assim, eu vou bancar uma publicação, porque, né, não conhecia ninguém, sei lá como é que entra nisso, não tenho ideia como é que esse meio literário, não tenho noção. E aí eu entrei em contato com uma editora, que era uma editora que também, né, publica assim, né, você paga e eles publicam. Sim. E aí pronto, fizeram lá meu livro, eu me lembro que eu fiz um lançamento, e sabe, aquela coisa, mas naquele momento eu acho que era muito ainda de querer ter um livro no meu nome, né? Ainda é uma coisa assim mesmo ingênua, né? Uma coisa mesmo ingênua. E aquilo foi muito interessante. Agora, a minha mãe, ela teve e ela continua tendo, assim, né? É um fantasma que eu carrego comigo para sempre, né? Porque a minha mãe, de fato, foi uma influência muito importante para mim. Eu tenho plena consciência de que se não tivesse sido tudo que se não tivesse sido por tudo que ela fez e como ela foi, as coisas que ela falava, o que ela forçava a gente a fazer, de assistir noticiário e ouvir música, enfim, eu acho que eu teria uma vida bastante diferente. Ela era muito politizada, ela, enfim, eu acho que as primeiras noções assim de política, do coletivo, dessa ideia, né, menos egoísta da política, eu acho que surgiu muito dela também, dos livros que ela lia e que eu herdei. Então, a minha mãe foi uma pessoa muito importante nesse sentido. E o interessante dessa coisa que eu falei do Freud é porque de todas as pessoas que eu conheço que passaram ou passam pela minha vida, talvez a minha mãe fosse a pessoa que mais acharia interessante o que eu estou fazendo, que agora eu me chamo escritora, né? Eu me considero uma escritora. Ela estaria achando tudo isso a coisa mais maravilhosa do mundo. E ela é a pessoa que não pode ver isso, ela é a pessoa que não vê isso, que nunca viu, ela nunca viu um livro publicado meu, ela nunca teve isso, mas eu tenho certeza que ela ficaria, assim, muito impressionada, ficaria muito, sei lá, a palavra orgulhosa é engraçada, mas acho que seria isso também. Orgulhosa, com Orgulho da certeza. filha, né? Orgulho da filha. E ela teria compreendido isso desde o início, né? Eu não precisaria explicar muito, né? Aquela coisa, você faz o quê? Eu sou escritora, tá, mas o que você faz? Eu sou escritora. Mas que trabalho você faz? Eu sou escritora. Eu acho que a minha mãe não teria essa dúvida, né? Esse problema, essa dificuldade para compreender isso, como outras pessoas têm. Então, de fato, ela foi uma pessoa muito importante. E não só para mim, como também para o meu pai, para as minhas irmãs. Ela tinha uma crença muito sólida, robusta dentro dela, que era os estudos são a forma de emancipação. Nem sempre todas as pessoas têm acesso aos estudos. Então, se você tem, faça disso uma maneira de se emancipar. Né? A família da minha mãe é uma família paupérrima, assim, gente pobre mesmo. A família do meu pai não, é mesmo um oposto disso. Então, a família da minha mãe era aquela, e o Vidal é da minha mãe, foram as pessoas que eu mais fiquei, assim, a família toda morava na mesma rua. Os avós de um lado do pai moravam na mesma rua e a da minha mãe também. Mas eu sempre ia mais para o lado da minha mãe, eu tive mais afinidade com a família dos Vidal. E sei lá, eram curiosos, diferentes, engraçados, mal-humorados, enfim, eram pessoas divertidas. E eu acho que a minha mãe sabia muito bem, tinha uma ideia muito clara dessa oportunidade que ela teve, porque ela ganhou uma bolsa de estudos para um internato em Juiz de Fora, e ela saía de Guarani, era raro isso, ela era uma das únicas moças que saíam lá de Guarani, pegava o trem, ia para Juiz de Fora, ficava a semana inteira estudando e voltava no fim de semana para Guarani. E ela ganhou essa bolsa porque ela ganhou, ela tinha notas boas, então ela ganhou essa bolsa. E ela teve a emancipação dela, a autonomia financeira dela muito cedo, ela começou a dar aula há 6 anos, e ali ela já começou a ganhar o dinheiro dela, ela nunca mais parou de dar aula. E aquilo foi a vida dela o tempo inteiro. Então, eu acho que ela via muito claramente essa questão dos estudos como uma maneira de emancipação, principalmente para as 3 filhas. Somos 3 mulheres, então 3 filhas. Então, você imagina, uma sociedade tão machista, né, fundamento, a base de tudo super machista. Então, assim, que vocês estudem para que vocês não dependam de maridos, de homens, enfim, de autoridades, que vocês possam fazer as suas próprias coisas. Então, ela foi muito importante, sim.
Muito bacana a Muito história. bem. Agora, Agora, só para emendar rapidinho, Will, você falou que ela fazia vocês escutarem muita música. Seu nome é por causa da cantora, né, da Nara, É, né? exatamente. Mas Meu nome é por causa da Nara Leão. quem que escolheu? Foi sua mãe que escolheu Foi por minha causa da mãe. Minha mãe cantora? sempre escolheu tudo. Meu pai não falava, não tinha voz, coitado. E teu pai já te apresenta como escritora ou só como Já. Nara ainda? Sim, essa história é boa, né? São as 3 filhas, a advogada, a engenheira e a Nara. Mas agora eu já sou escritora, agora sim. Então tá certo. Manda ver. ô Nara, deixa eu te tirar uma dúvida, assim, que você é uma pessoa, inclusive já pode aproveitar e falar do seu Shakespeareanas, né? Alguém Muito que bom. pesquisou tanto sobre Shakespeare, que tem tanto interesse. Como é que você não só acabou decidindo escrever esse livro, e como é que alguém que gostava tanto de Shakespeare acabou até negando fazer a tradução de Romeu e Julieta? Explica pra gente isso aí. Então, de Nolho Insegurança, as mulheres, eu às vezes fico pensando, gente, eu vejo tanto homem, como é que eu posso falar a palavra? Incompetente. Eu vejo tanto homem incompetente, eu fico pensando, meu Deus, ele não sabe que ele é incompetente e ele acredita que ele seja bom no que faz. E eu fico pensando, e muitas mulheres que são boas nos próprios trabalhos, elas sofrem daquela síndrome de impostora, que é um negócio impressionante, como que aquilo nos limita, né? Assim, pega a gente de uma maneira. Nesse caso, eu tenho certeza que é uma síndrome de impostora, eu dizer não. Porque, inclusive, eu já disse, já para a mesma editora, eu falei, olha, se vocês forem traduzir Macbeth, eu vou traduzir Macbeth. Então, agora, se tiver uma tradução de Shakespeare, é minha, ninguém tasca. Não, mas é brincadeira à parte, assim, eu acho que sim, foi uma insegurança, né? A gente fica muito insegura, assim, para fazer as coisas. É claro que é toda uma construção, eu já não tenho mais inseguranças em várias coisas e também já tenho que arcar com isso, mas é muito curioso, né? Porque eu vejo muitas vezes essa questão, eu acho interessantíssima, dos homens, né? Assim, terem toda essa confiança no próprio trabalho, quando às vezes é um trabalho médio, mediano, uma coisa que não é nada demais, ou que às vezes é mesmo ruim, deixa a desejar, mas tem toda uma confiança, né, que é ensinada para eles, né? Então é muito curioso a gente perceber isso, como que Mas, Onara, os idiotas são muito confiantes. são. É verdade, são muito, é impressionante. Muito. E eu acho que nós, mulheres, somos ensinadas a sempre duvidar, né, do próprio valor, a ter uma certa timidez, a não ter voz. Então, acho que Mas isso. eu acho também que as mulheres, não sei, têm mais senso crítico, né? Mais senso do ridículo, né? Então elas pensam mais antes de Não, falar, de fazer as não coisas. sei, não sei, não sei. O Não homem sei, não. Will, se isso é uma coisa de gênero. Eu acho que sei lá, eu acho que é uma coisa de. É uma coisa de personalidade, não sei, não sei. Mas eu acho que de fato, eu acho essa questão da falta de confiança no próprio taco, né, no próprio trabalho, muitas vezes. Porque sim, existe gente incompetente em Sim. todos os lugares, né? Independente de gênero, mas tem pessoas muito competentes que são engolidas por pessoas incompetentes por conta do gênero, né? Essa nossa luta de Sim. gêneros, o feminismo existe por isso também. Então, isso é muito importante mencionar. Mas eu vou traduzir Macbeth, só para fechar esse assunto. Eu já falei que quero. Mas aí Tem fala então do. editoras que querem traduzir, fazer novas É, traduções aí aí, ó. do Shakespeare. A Estou à Nara tá aí, ó. disposição. Ocupem 2024 dela inteiro com a tradução da obra de Shakespeare, por favor. 2024 já está ocupado, Então 2025 é 2025, bem-vindo. pronto. 2025 e 26. Olha, Shakespeareanas eu trouxe até aqui, porque na verdade, eu estava fazendo um trabalho sobre Shakespeare, que eu tenho umas aulas para dar, mas o Shakespeareanas é um projeto assim de muito tempo, gente. Eu sou totalmente apaixonada por Shakespeare desde muito tempo, mas a faculdade, claro, a faculdade de letras, aquilo ali ficou muito nítido para mim, que era um autor que eu precisava estudar. Eu também me dediquei muito a estudar um estudioso do Shakespeare, que foi o Harold Bloom, que é uma pessoa assim de muita. É uma pessoa polêmica, né? Porque é um cara que
Que é muito eurocentrado, né? Ele fala Uhum. muito dos cânones europeus e ele é muito reduzido nisso, né? Ele não considera a literatura africana, a literatura latino-americana, muito raramente. Então, é complexo, mas ao mesmo tempo, se a gente for pegar aquele recorte do Harold Bloom, onde ele fala do Shakespeare, aquilo ali é maravilhoso, é um cara que realmente estudou muito. Então, de novo, a gente não pode ser ingênuo e falar assim, Harold Bloom não presta porque ele é muito eurocentrado. Não, ele presta muito. Para Shakespeare, ele é maravilhoso, não existe ninguém igual. Então, ele é incrível. E eu estudei muito do Harold Bloom, tudo que ele falava do Shakespeare, então foi muito importante para mim. É um trabalho, foi feito com muito amor, gente, assim, uma coisa mesmo. Eu me dediquei muito àquilo. E, claro, o meu foco eram as personagens mulheres. Sim. Porque é impressionante a falta que tem isso, né? A gente não vê livros sobre personagens femininas, é muito raro. Agora isso tem. Eu acho muito impressionante que no Brasil meu livro seja o primeiro a falar sobre as personagens, um livro inteiro dedicado a isso, às personagens femininas. Então você imagina, em 2023, que foi publicado, sai o primeiro livro falando sobre essas personagens que a gente já ouviu tanto falar, Julieta, Lady Macbeth, Ofélia, enfim, né, Desdémona. Eu acho muito interessante, assim, eu acho até espantoso que tenha demorado tanto tempo. Né? Claro, se a gente for pensar por quê, né, a gente pode traçar aí toda uma tradição da falta de oportunidade em educação, né, de instrução das próprias mulheres ao longo dos séculos. Então, a gente começa, então, a chegar agora junto. Mas é lento, né? Lento. A gente pensa que há 100 anos, mais ou menos, a Virginia Woolf ela escreveu Um Teto Todo Seu, e ela falava sobre as escritoras daqui a 100 anos, que somos nós hoje, né? É muito bonito pensar nessa conversa que ela faz, né? Ela fala, daqui a 100 anos, essas mulheres vão estar escrevendo muito melhor, vão estar escrevendo livros de ensaios, vão estar escrevendo livros de viagens, vão estar fazendo traduções, e olha que fala com a gente hoje, né? São 100 anos passados. E ela tinha ali uma razão, que hoje nós escrevemos outras coisas, não só poesia, romance, como era na época dela. E isso é muito bonito. Então, o Shakespearianas é um livro de ensaio, uma espécie de não ficção, mas são ensaios livres, né? Não é, na verdade, a gente fala ensaio, a gente pensa muito na questão acadêmica, né? Com referências acadêmicas. E o Shakespearianas, ele é muito mais livre que isso. Chega, às vezes, até quase ser uma ficção, eu fico pensando, né? Porque também o que não é ficção, né? Outra conversa. Mas, enfim, é um livro assim que demorou muito tempo, assim, mas vocês nem imaginem a pesquisa que foi isso, assim, foram anos e anos de antena ligada em tudo que era do Shakespeare para poder colocar num livro curto, né? Um livro curto e fácil, linguagem super fácil, né? Não tem nada de também era essa intenção, né? Tentar aproximar as pessoas e não distanciar. Distante, todo mundo já está distante do Shakespeare, né? Se as pessoas têm medo, têm receio, acham que é muito difícil, e na verdade eu tento provar que é quase o oposto disso, né? Eu dei um curso de Shakespeare faz pouquinho tempo, é uma leitura guiada de Macbeth, e era muito curioso porque as pessoas ficavam com muitas dificuldades para ler o texto. E aí eu sugeri que elas pensassem no Yoda, do Guerra nas Estrelas, né? Que ele fala as coisas tudo trocado, né? O verbo primeiro, depois, enfim. E eu falei, Shakespeare fazia um pouco disso, né? E se você olhar a frase, às vezes começa com um verbo, depois tem um adjetivo, depois tem um substantivo. Se você colocar na ordem que você está mais familiarizado, aquilo vai fazer todo sentido do mundo. Então, isso é uma dica interessante até, porque isso acaba aproximando as pessoas. Não precisa ler daquela forma e quebrar a cabeça. Você pode fazer essa modificação se ela vai te ajudar, né? E aí acaba simplificando bastante a obra. E são obras muito interessantes, porque elas lidam com o nosso humano, né? Com todas as nossas características humanas, né? Não é nem o feio e nem o belo, nem o bom e nem o mal, é o que está no meio, né? É o que transita ali no meio disso, que somos nós, é o que nos interessa. Muito bom, excelente. E uma coisa que também nos interessa muito para você que está aí assistindo, não está no meio, mas está no canto. Como diria o Yoda, né? Inscrever-se você deve. Você deve.
Muito bem. Deixar seu like você deve. É. Então, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que tá muito interessante, o papo tá muito legal. Ô, Nara, então esse do Shakespearianas foi um dos últimos, né, que você lançou. Sim. Mas um dos que te projetou, assim, que começou também a divulgar bastante o teu nome, é o Casa da Vergonha, né? Que não sei por que mudou de nome, É o virou Sorte. Sorte. É, Fala sim. pra gente um pouco sobre o Sorte. Por que que era o Casa da Vergonha? Por que que mudou? Por que que mudou o Sim, o Para dar Sorte. sorte, né? Sorte deu sorte. Na verdade, o Casa da Vergonha é porque é uma referência tem uma parte do livro que fala sobre essas casas madalenas, né? As casas madalenas eram casas na Irlanda das instituições católicas que pegavam as mulheres que ficavam grávidas e eram solteiras, e elas eram colocadas nessas casas das vergonhas. Vergonha porque eram mulheres solteiras e grávidas. Então, era por isso, e elas eram chamadas de mulheres caídas, essas mulheres, The Fallen Women, e elas eram, por isso, colocadas nas casas da vergonha, nas tais das lavanderias, né, onde elas faziam trabalhos forçados, né, quase que como escravas, assim, né, faziam vários trabalhos, e dormiam nesses lugares, tinham os filhos, e os filhos depois eram sequestrados e enviados para outros países, e as freiras ganhavam dinheiro com aquilo, né, um escândalo total, uma coisa absurda. E ia chamar a Casa da Vergonha. Eu acho muito apropriado a Casa da Vergonha, mas depois eu pensei muito na questão, porque o livro foi se transformando, né? Foram 6 anos escrevendo esse livro, então é um livro que andou muito. E aí, quando ele tem a segunda parte, que é a parte no Brasil, que é em Minas Gerais, que é até em Guarani, ele acaba tendo, então, um outro tipo de ponto de vista. E aí eu acabei colocando sorte por conta do destino ali que acontece com aquelas personagens, né, que se encontram sem saber quem são. E o Sorte, de fato, foi um livro muito importante para mim. Eu publiquei, no início, eu publiquei com a editora Moinhos, do Natan, lá de BH, e foi um livro que eu me lembro de ficar insistindo para o Natan, você vai publicar meu livro ou não? Você vai publicar, né? Assim, aquela tentando ter o livro publicado, né? E ele falava, não, vou sim, vou sim. E demorou um pouquinho, mas, enfim, publicou o livro. E aí a gente pensou, vamos botar ele para concorrer, né, para os prêmios e tudo. Eu falei assim, tá, vamos botar. Mas, assim, foi aquela coisa. Eu me lembro de fazer as inscrições e nunca mais pensar no assunto, mesmo assim, nunca mais pensar aquilo. Imagina, gente, não tem condição você concorrer com não sei quem, você nunca vai ganhar. E aí, eu me lembro de estar viajando de férias com a minha família e um amigo meu mandou uma mensagem falando, Nara, parabéns, o seu livro está na semifinal do Oceanos. Eu falei, não, gente, para com esse trote, que bobagem, que não sei o que, brincando e tudo. E aí ele me mandou um link da Folha de São Paulo, e eu li o meu nome, eu não conseguia acreditar naquilo. Eu falei, gente, isso é o máximo, que maravilha, nossa, super legal, né? Porque assim, a gente às vezes reclama e fala mal de prêmio, mas é muito bom quando você é indicado para um prêmio. Sim. A verdade é essa, eu não conheço ninguém que fala assim, ai, que saco, fui indicado para um prêmio. Não, Ganhei. não. Não. Nossa, que super chato, ganhei um Ai, prêmio. tem prêmio em Não, a gente dinheiro gosta. ainda. Ai, que saco, né? A gente gosta de ganhar, né? É normal isso. E aí, aquilo foi, eu pensei, nossa, caramba, é maravilhoso, né, ficar indicada aqui na semifinal. E depois passou um tempo lá para outubro, eu me lembro do Itamar Vieira Júnior, né, um amigo, ele mandou uma mensagem para mim, Nara, parabéns, seu livro está na final do Oceanos. Eu falei, seu Itamar, notícia velha, isso aí já é lá de agosto. Ele, não, essa notícia saiu hoje. Eu falei, como assim? Ele falou, não, Nara, você foi semi, agora você tá na final. Eu falei assim, Itamar, para com isso, que loucura. E aí eu olhei, de fato, eu tava na final, ou seja, na final com 10 livros. Eu tava ali com 10 livros, porque, gente, como é possível uma coisa dessas, né? Eu, assim, ninguém, uma editora desse tamanho, um livro tão curtinho, uma coisa, enfim.
E aí eu fiquei, assim, numa felicidade imensa, falei assim, nossa, e aí eu ainda tive fé nos prêmios, eu pensei, nossa, as pessoas realmente leem, porque, né, se leram e gostaram, é porque elas leram, porque senão, Não tem sei nenhum lá, amigo meu lá, se tá chegando é ou talvez porque... tenha um amigo meu lá. Mas eu pensei, nossa, de fato é uma coisa séria, porque eu não tenho aqui a chancela de editoras grandes, né? Enfim, a Moinhos é uma editora muito pequena. E aí eu recebi, então, um telefonema no início de dezembro, e eu nunca fui disso. Eu estava indo buscar meus filhos na escola e eu recebi um telefonema, estava muito frio, chovendo, e eu pensei, não vou atender esse telefonema agora. Mas aí era um número do Brasil, eu falei, vou atender, né? Sei lá, se acontecer alguma coisa. E era a curadora do Oceanos, falando para mim que eu tinha ganhado o 3º lugar. E aí eu me lembro pensar, gente, isso é um trote, as pessoas estão brincando com a minha cara. Isso não, eu não acreditava, mas de jeito, eu custei acreditar naquilo. A mineira fica desconfiada, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, não é possível, não é possível. E aí eu falei, mas você tem certeza, meu nome, não sei o que? Ela, sim, você não é a Nara Vidal, escreveu Sorte, editora Moinhos. Então, seu livro ficou em 3º lugar, parabéns, você é uma das vencedoras. Eu falei assim, gente, não acredito. Eu quase caí para trás naquele dia. E eu fiquei sabendo antes de todo mundo, porque... Isso é curioso, porque eles pediram para eu gravar um vídeo agradecendo, como eu estava na Inglaterra, Sim. e tinha... Isso foi logo antes do Covid, né? Isso foi em 2019. Então, saiu o resultado em 2019. E aí eu tive que gravar um vídeo porque eu estava na Inglaterra para poder botar na cerimônia. E aí eu me lembro de... tá muito assim, né? Sei lá, eu tava andando nas nuvens aquele dia, era tudo maravilhoso, mas eu não podia contar para ninguém, nem para o editor não podia saber, o Natan não sabia. Então, o Natan ele foi para a cerimônia, ele pegou um ônibus de BH para São Paulo para a cerimônia, e ele mandando mensagem para mim, Nara, eu tô muito feliz que a gente chegou na final, não importa, a gente sabe que você não vai ganhar, porque é uma coisa muito pequena, né? Assim, enfim, mas eu tô muito feliz e tal, não sei o quê. E eu querendo dizer para ele, não, Natan, a gente vai ganhar. Mas eu não podia contar nada. Acredite, Então, eu tenho com pressentimento aqui que eu acho que... eu não sei, Natan, não diz ainda não, a gente nunca sabe. Natan, não falta, porque algo me diz... Algo me diz, não algo me sei, algo me diz diz, vai que vai ficar ser tudo no legal você tarô. falar. Mas foi muito legal. E eu acho que essa coisa do sorte, do Prêmio Oceanos, eu acho não, eu tenho plena noção de que foi para mim uma coisa importantíssima, porque a partir dali, olha, gente, eu me lembro que no dia seguinte, no mesmo dia, no dia que saiu o resultado, né, que divulgaram o resultado, foi quando todo mundo soube, na mesma hora dessa divulgação, eu recebi mensagens de vários editores, das maiores editoras do Brasil, perguntando se eu tinha algum original para mandar. Então, vocês vejam assim a importância que isso tem. Por que eu digo que é importante? Porque a gente escreve e você busca muitos leitores. Quando você decide publicar, você quer leitores, né? E a gente sabe que a divulgação de um livro, ela também depende da distribuição desse livro. Não adianta, às vezes, só publicar numa editora ótima, que faz um belo trabalho, mas não distribui. Você chega numa livraria, você quer ver seu livro lá, porque você sabe que as pessoas compram. Você quer que o seu livro fique em destaque. Então, os prêmios, eles ajudam, não é a validação dos outros, né? Isso é muito subjetivo. Sim. Mas é um reconhecimento para que você tenha a oportunidade de ter o seu livro trabalhado de uma forma mais ampla, sabe? Que chegue a mais lugares. E isso é muito importante. Eu acho que os prêmios funcionam muito por isso, sabe? Mas é tudo muito subjetivo, né, gente? É uma coisa de uma subjetividade. Às vezes eu acho que até mesmo sorte. um elemento de sorte nisso tudo. O nome do livro veio bem a calhar, Will. É muito subjetivo, porque eu faço, às vezes, jurada de prêmios, né? Então, eu sei da subjetividade disso. Eu posso ler um livro hoje e pensar assim, não gostei. E amanhã eu pego aquele mesmo livro e penso assim, olha, não é tão mal, esse livro, na verdade, é bom. Então, assim, é subjetivo demais. É de difícil. momento, é muito de momento, é muito do momento em que quem tá lendo está, o quanto a pessoa conseguiu botar de atenção mesmo ali, se dedicar. Sim. Enfim. Agora, eu quero ressaltar um ponto
que a Nara falou, talvez passe despercebido, assim, para quem não tá ouvindo com tanta atenção, né, Will? O que ela falou. Tenham sempre algo preparado, porque ela mandou, venceu, e logo em seguida veio. Você tem um original para me mandar? Então, você que tá aí se inscrevendo no concurso aqui, no concurso ali, já tenha sempre mais coisas preparadas para surgirem as oportunidades. Imagina só, você tem mais alguma coisa? Não tenho. No mínimo, ideias. Aí a pessoa vai levar 2, 3 anos para escrever aquilo, já era, já passou. Então, tem um momento ali, aquele momento é importante. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que escritor no Brasil é a primeira profissão de pouquíssimas pessoas, né? A maioria das pessoas tem várias outras profissões e é escritor, mas procure manter sempre a sua gaveta alimentada ali também. E vem um pouco a ver também de encontro com o que a Nara já falou, não só hoje, mas em outras oportunidades. Não ter afobação, escrever, sair publicando e sair de qualquer jeito. Vai guardando, vai maturando. Às vezes uma história que tá boa, mas não tá tão boa, numa dessa vai para a mão de um editor bom, o editor vai te ajudar a trabalhar a obra, melhorar ela, construir um negócio mais interessante. Então tenha sempre algo preparado para aproveitar as oportunidades também, né? Sim. Na escrita não dá para ser afobado, né? A verdade é essa. Você tem que ter paciência. Por falar nisso, tinha algo deveria ter sido tratado no começo desse episódio aqui. Normalmente se faz isso. É uma coisa, você me desculpe, Nara, os escritores não gostam muito. Ai, meu Deus. Mas, infelizmente, a gente tem que tratar disso. A gente sempre trata os escritores quando eles vêm aqui. E talvez por ser gravado, a gente meio que passou, mas vai falar disso sim. Porque neste momento, quando está indo ao ar esse episódio, já faz mais ou menos uns 15 dias que já está à venda o seu novo livro, que é o Puro, que é o livro editado pelo Todavia. Então, os autores não gostam muito de falar do livro que eles estão lançando, mas a gente vai obrigá-la a fazer isso. Então, fale deste lançamento do seu livro Puro pela Todavia, que bem interessante, gostei da capa, assim, bem interessante. Pura. Você comentou sobre ela num post que você fez do Instagram, então fale sobre o seu livro que você está lançando. Sim, é verdade. Quando ele for ao ar, ele já lançou, né? Já foi lançado. Pois é, o Puro, né? O Puro quando eu ganhei o Oceanos, o Puro já estava por ali, habitando as minhas páginas, assim, bem no começo. Mas essa coisa de a gente fala que não gosta de falar do próprio livro, não é porque, na verdade, é difícil, eu acho difícil falar do próprio livro, não é que eu não goste, eu acho só difícil mesmo, é quase uma coisa mesmo, sei lá, eu acabo falando, deixando pra lá. Na verdade, a gente brinca que é o que o mais autor gosta de falar, que é dos livros, né? Às vezes ele não sabe muito bem como falar, né? Às vezes, a gente gosta, mas a gente não sabe muito bem o que dizer. Se você pedir explica seu livro, ele vai falar uma meia hora, você vai ficar assim, sim, mas... Ele não vai falar nada. Não consegue. É por isso que às vezes uma outra pessoa faz a sinopse, uma outra pessoa faz prefácio, né? Porque se o próprio autor for falar do livro dele, não consegue. Mas tente. O Borges falava uma coisa que eu adoro, que é aquele negócio que ele adorava quando ele lia as resenhas do livro dele nos jornais, porque ele finalmente entendia sobre o que ele tinha escrito. Isso é maravilhoso, né? Porque, de fato, às vezes isso acontece. A leitura, né? Eu acho que assim, a escrita, ela só se completa com a leitura. Né? Quando o crítico é bom... Às vezes, a crítica falta no Brasil. Nesse momento a gente tem pouca crítica, né? Pouca crítica embasada, crítica mesmo, né? Crítica que não tem ligação com amizades, que é independente disso, né? Crítica... Tem muita gente fazendo resenha, mas isso não conta como tem muita crítica. gente fazendo posts, assim, às vezes isso é muito bom, a gente gosta porque ajuda muito na divulgação, mas aquela tradição de crítica vai se perdendo, até porque as pessoas... a crítica é muito longa, né? Às vezes as pessoas querem ler uma coisa mais rápida também. Então viram dicas, né? Ao invés de críticas. Falta bagagem para quem faz a crítica também, né? Que precisa talvez até disposição, não sei, disponibilidade, disposição. Bom, mas eu acho que o Puro, ele eu vou tentar falar, vou tentar. Mas o Puro é uma história que se passa em 1930, nos anos 1900, na década de 30, no Brasil, governo Getúlio Vargas.
com a ascensão ali da Frente Integralista do Brasil, que foi o nosso movimento mais fascista, né? Tinha ali muita identidade com o fascismo italiano. Sim. E esse livro se passa nesse momento, porque nesse momento era o período em que o governo brasileiro, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, estimulava a prática da eugenia, ou da higienização do Brasil. A eugenia no Brasil teve ali 2 aspectos importantes, né, que era a questão da raça, do branqueamento do brasileiro, e teve também a outra questão, que era das pessoas com deficiências. Então, esses dois grupos de pessoas tinham ali eram visados, né, por esses grupos eugenistas. E o livro se passa nesse momento. A gente tem ali tem grupos de pessoas, é uma cidade muito pequena em Minas Gerais. Eu pensei muito em Guarani, pensei na minha própria casa. Tem um casarão que aparece muito no filme. Olha o ato falho de novo. No livro. Olha, já tá dando uma... já não tenho novidade para contar. Já tá entregando. Wishful thinking. Já Deus. Uma sugestão aí. Jogando pro universo, já tá jogando. Tá jogando pro universo. É ato falho. Mas no livro tem um casarão, né? E é porque eu vejo imagens assim, sabe? E na verdade tem esse casarão, e eu pensei muito num casarão que tinha do lado da minha casa, que já foi demolido, outra coisa já foi construída, mas eu cresci olhando esse casarão, que eram 3 velhas que moravam lá, como é no livro. E esse livro, ele tem, então, a história tem essa cidade e essas pessoas que moram na cidade e que organizam ali algum movimento para sustentar essa eugenia, né? Então, eles fazem ali várias coisas um pouquinho às escondidas, mas não tanto, não é um livro de mistério, na verdade, não tem problema com spoiler, com nada disso, porque a linguagem é muito específica, portanto, não tem muito problema a gente dizer isso, mas, na verdade, some ali um grupo de crianças negras, meninos, e a partir disso, então, é o ponto de partida para a gente entender o objetivo, o plano, né, dessa cidade, para então chegar num lugar que seja modelo para o Brasil eugênico. E é um livro que trata disso, basicamente, né? Ele tem ali 2 personagens, são 3 partes. O livro está dividido em 3 partes. A primeira se chama Ícaro Atravessa o Oceano. Isso por conta da narrativa. No final desse capítulo a gente entende por que ele atravessa o oceano, mas o Ícaro é uma personagem de um menino, ele é deficiente, não anda bem, ele tropeça, ele toma muito remédio, ele não fala direito. A questão dos remédios é muito importante, que a família dopa esse menino de remédio o tempo inteiro. Isso acaba fazendo com que ele tenha muita dificuldade de falar, e ele tem muito a dizer. Ele se relaciona muito com a Iris. A Iris é a empregada doméstica, como a gente, né, falava, assim, empregada doméstica. Ela é essa pessoa que trabalha na casa do Ícaro. Ela é negra, ela tem ali, ela vive o dia inteiro o preconceito que tem contra ela, as pessoas têm nojo dela, têm nojo da cor dela, ela não pode encostar nas pessoas, mas ela faz a comida das pessoas, ela lava as roupas das pessoas, ela faz as camas das pessoas, enfim. A Iris é essa mulher, e tem a Elga, que na verdade se chama Delfina, mas tem toda uma questão que ela chega como Delfina e vira Elga depois, por conta do trabalho que ela tem que fazer. A Elga é uma espécie de enfermeira alemã, né? Ela mata as crianças, na verdade é essa, as crianças deficientes da história. E ela é uma figura importante para essa cidade, porque ela também acredita nesse processo de eugenia, de embranquecimento. Ela acredita que era visto como ciência, né, gente? Essa loucura era vista como ciência. Sim. Né? Então, assim, ela acredita naquilo como não só como ciência,
mas como também a vontade de Deus. E isso é muito importante para a história. Né? Então, assim, contra Deus ninguém pode. E é a questão do Deus, da pátria, da família, isso é muito, muito latente ali, é bastante nítido, que as pessoas trabalham para esse propósito com Deus, pátria e família por trás, né? Como se fosse ali uma justificativa para essas atrocidades. Então, é mais ou menos essa história. Olha, eu consegui falar bastante. Muito bem. Conseguiu. Ela gosta de fazer umas belas pesquisas, viu? Por que facilitar, Sim. né? Vamos dificultar, vamos pesquisar bastante. Aliás, não, mas é muito interessante. Só em relação ao puro e ao sorte, uma das coisas que eu mais presto atenção, que eu acho mais interessante, que eu mais gosto, é título de livro. E assim, como foi para você definir com uma palavra só, assim, mais simples, né? Uma sorte puro. Você pensou muito se realmente, será que é só uma palavra mesmo? Será que eu não faço uma coisa mais elaborada com relação ao enredo? Foi difícil para você ou não? Não, tá bom mesmo, puro, sorte. É sempre, eu acho que é como dar nome para filho, né? Tem sempre opções, assim, a gente fica um pouco inseguro, sei lá. Os livros sempre, sei lá, tem alguns nomes ali meio flutuando, né, na nossa ideia. O sorte seria a Casa da Vergonha, né, mas acabou sendo sorte, porque para mim, aí quando eu encontro o nome, eu não vejo outra alternativa, tinha que ser aquilo, né. O puro, eu não tinha muita certeza também, mas tem a palavra puro, como a palavra sorte no sorte, ela se repete algumas vezes no texto. E o puro também se repete algumas vezes no texto do puro. Depois que você falou, ele fez todo sentido. Eu pensei, olha, que interessante, eu acho que... E também, vamos lá, a palavra puro, eu acho ela perfeita para esse livro. Por quê? Porque essas pessoas acreditam numa pureza, como se pureza fosse uma vantagem. Sim. Eu vejo a palavra puro ou a pureza como uma coisa muito problemática. Eu não vejo riqueza na pureza, porque ela é excludente. Quando você inclui coisas, você mescla coisas, é onde você encontra riqueza, porque há mais coisas. Né? Então, as coisas que se misturam, elas têm mais elementos nelas. E elas são impuras, entre aspas. Então, o impuro, para mim, é o mais interessante do que o puro. O puro é uma coisa única, assim, chapada, né? Sem nada, né? Aquela coisa ali. Então, as personagens no texto do puro, elas, por exemplo, a Iris, ela fala, a Iris é a personagem negra, ela fala, o Lázaro, que é um menino puro, um menino branco, ele é adotado por essas 3 mulheres desse casarão. E ninguém sabe muito bem a origem desse menino. E a Iris fala que o Lázaro diz com todo orgulho que veio da Alemanha. Mas, na verdade, ele não veio da Alemanha. Ele veio de ninguém querer, porque ele foi deixado na rua. E ele, na verdade... E a Iris diz que o que não faltava era pretinho para ser adotado, mas criança pura como Lázaro era raro. Então, essas palavras, a palavra pura, ela vai voltando, ela vai e volta o tempo inteiro. Então, eu pensei, não precisa ser isso, porque tem toda essa coisa do puro, do que significa o puro para mim também, que não só é impossível, como é pejorativo muitas vezes, né? A impossibilidade da pureza da raça, não existe pensamento mais absurdo do que esse, e impossível, né? Então, com certeza. É isso aí. Bom, a gente está chegando já na reta final do nosso episódio de hoje, mas antes da gente partir ali para os encerramentos, eu fiquei muito curioso, você participou do TED, eu queria saber como que foi essa participação, como que veio esse convite, se dessa vez aquela síndrome do impostor não atacou. Claro, como que foi a sim. experiência? É óbvio que atacou. Mas eu quis lá vencer. Foi do TED Portugal, né? Sim, foi o TED de Lisboa, exatamente. Eu recebi esse convite de uma conhecida e ela pediu para eu falar sobre feminismo. É um tema que eu tenho muita familiaridade com ele, gosto, pesquiso, escrevo sobre.
Faço campanha, acho que todo mundo tem que ser cada vez mais feminista e não consigo entender quem diz que não é, não consigo. Mas, enfim, isso é uma questão, outra questão. Mas o TED foi um grande desafio, porque eu falo bastante, mas falar para um monte de gente é muito difícil, assim. Eu fico mesmo intimidada, né? Você entrar numa sala, você está num palco, tem uma luz em cima de você, você tem um microfone. Então, assim, é melhor você ter alguma coisa a dizer, porque senão você vai fazer um papel ridículo aqui, né? Eu ensaiei bastante, pesquisei muito sobre o que eu ia falar. O tema era o silenciamento das mulheres, e era muito irônico eu estar lá falando sobre o silenciamento das mulheres. Então, foi uma experiência interessante. Eu acho que eu não faria de novo, porque eu fiquei muito nervosa. Eu não queria passar por isso de novo, por aquele nervoso. Mas quando foi feito, depois que foi feito, eu fiquei muito contente de ter participado. Foi importante para mim, para que eu fizesse aquilo. E eu acho o tema também muito importante. Acima de qualquer coisa, o tema é muito importante. E em Portugal, né? Portugal tem um debate sobre o feminismo ainda muito no começo, se comparado com o Brasil. Bem fechado. Mas você ficou nervosa porque foi o primeiro. Se fosse o segundo, você ia encontrar. De repente eu passo, quanto mais fizer, menos nervosa você vai ficar. Tem razão, Will, tem razão. Diz que não até surgir o próximo convite. É verdade. No 10º você já vai chegar a dar um drinkzinho aí pra eu matar aqui. Um chá que a gente faz, é verdade. Pois é, assim o segredo são 2 caipirinhas. O segredo Fabiane Guimarães, ela já deu, porque você sabe que ela convenceu a editora da Alfaguara, né, a publicar o livro dela em 10 minutos ali na Flip, que ela abordou, contou a história do livro dela, e a gente perguntou como ela fez isso, e ela falou, olha, eu tinha tomado 2 cachaças, tava ali que... relax, nem ela mesma entendeu como ela criou coragem, então é isso. Sem dúvida que ajuda. Ai. Agora sim, infelizmente, Will, tudo que é bom dura pouco, e a galera fica triste. Hein? Passa bem rápido. Para mim foi rápido, não sei se para vocês foi. Para mim foi bom para vocês. Foi ótimo, passou voando. Eu queria agradecer demais, né, a presença da Nara aqui conosco hoje. Agradecer a galera que está assistindo o vídeo, galera que não esqueceu de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Tá? Agradecer muito pela participação da Nara também. Eu queria só lembrar vocês rapidamente que continua a venda lá no site do Mercado Livre a coletânea do Pod Letras que nós organizamos no ano passado. Tá? Se você está assistindo no YouTube, o link está na descrição do vídeo. É só você clicar, você vai direto para a lojinha. Se você está numa plataforma de áudio, é só você entrar no site do Mercado Livre, digita lá Pod Letras, você vai encontrar bem facilmente. Lembrando que a participação dos autores foi totalmente 0800 do início ao fim. Nós pagamos a eles os royalties, então comprem, ajudem eles a receber uma merrequinha um pouco maior, né, Will? Sim. E continua vendo lá também o livro do Daniel, que é o Canção das Adagas. O Daniel que foi o vencedor da coletânea, o Canção das Adagas é do mesmo universo do conto 4 Adagas da coletânea. Né? Então, já adquire a coletânea, já adquire o livro do Daniel, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Agora sim, eu me despeço e passo pro Will. Tudo publicação tradicional. Isso, passo pro Will se despedir, depois ele joga a bola pra Nara encerrar para nós. O autor já sofre demais para ter que tirar uma grana deles. É isso aí, então você que está assistindo aí, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, faça comentários no vídeo para engajá-lo aí nessa rede social que é o YouTube. Sim. Isso ajuda a gente bastante. Siga a gente nas nossas redes sociais, @podletras em todas elas. E toda terça e toda quinta tem episódio inédito, ao vivo ou não, aqui no YouTube, certo? Também agradecendo muito a generosidade da Nara de estar aqui com a gente hoje. E aí a gente deixa as despedidas finais deste episódio com a nossa convidada, que é a Nara Vidal. Gente, eu quero agradecer, eu adorei, a conversa foi, para mim, passou super rápido, mas eu tô olhando o relógio, já tem um tempo que a gente tá conversando. 1h30.
Mas eu quero agradecer, inclusive, por terem aceitado fazer sem ser ao vivo, né, para poder organizar aqui de acordo com o meu fuso horário. Então, muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite, parabéns pelo Pod Letras. Eu acho maravilhoso isso que vocês estão fazendo, é muito importante. A gente agradece, a gente precisa de espaço assim. E eu fico muito agradecida por ser convidada para poder falar do meu trabalho, tá? Agradeço mesmo. Obrigada. É isso aí, galera. É isso aí. A gente tá de volta. Dia 25 vai ser o quê, Will? Provavelmente é o dia que vai cair aqui. Boa pergunta. Tá bom, nós na próxima terça ou quinta. Se for uma terça, a gente volta na quinta. Se for uma quinta, a gente volta na terça. Ou até antes, se surgir alguma coisa no meio do caminho. É que nem antigamente, quando tinha famoso CD, saudoso CD que não existe mais, que as pessoas ficavam em dúvida qual lado tocava. Gente, era só colocar qualquer lado. O que tocasse era o certo. Se não tocasse, era só virar, que ele tocava do outro lado. Tá certo. É isso aí, galera. Um abração, até a próxima. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.